Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1 em ponto. Anota aí, dia 28 de novembro. Acabando o ano, acabando o mês de novembro. Quinta-feira, né? Dia 28 de novembro, 33 graus em Arapiraca, mas com certeza a sensação térmica está muito maior que isso. Possibilidade de chuva zero, umidade relativa do ar 40% e vento de 21 km por hora. Esse é o clima agora, nessa quinta-feira, às 13 em ponto, tá? Eu recebo hoje aqui a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o tema da nossa entrevista de hoje, melasma. Se você tem, fica ligada aí, porque nós vamos explorar muito bem esse assunto aqui. Mas, gente, nós lançamos ontem a campanha do Natal Solidário da Casa dos Velhinhos, parceria com a Fórmula Farmácia de Manipulação e parceria também com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. E tem uma novidade muito boa, tá? É o seguinte, funciona da seguinte maneira. Você passa lá na Fórmula, tá? Você leva as fraldas ou material de higiene, kits de higiene e limpeza para a Casa dos Velhinhos. E lá na Fórmula, que fica ali na Rua do Estudante, com a Rua Esperidião Rodrigues, aí você vai ganhar essa eco bag, tá aqui, ó, tá? Lindíssima, né? Então, essa daqui já é minha, mas você vai buscar a sua lá. Leve fraldas, fraldas geriátricas tamanho M e tamanho G. E qual é a novidade que a gente tem hoje aqui para contar para vocês, já fruto dessa campanha que a gente lançou ontem? Os biscoitos Tropical, que são parceiros também aqui do Saúde em Foco, atendendo aqui o nosso apelo, o nosso conclame, também firmou uma parceria com a Casa dos Velhinhos. A partir de então vai ser parceiro, vai ficar fornecendo os biscoitos para a Casa do Velhinho. Então, Jaxilan, Janete, muito obrigado por essa parceria, por essa consideração que vocês têm. É o fruto de um trabalho muito bacana que a gente está desenvolvendo aqui. Que Deus recompense vocês 10, 20, 1000 vezes mais. Quem tem uma pessoa que precisa de carinho, de cuidado, são aqueles lá, e tem 50 lá. Então tem 50 pessoas lá sob os cuidados da Casa dos Velhinhos. Um abraço, Rosângela, um abraço, Iedinha, a todos que fazem aqui. Eu fico muito feliz em poder ajudar, né? Nós fizemos esse conclame ontem ao Jaxilan, ele nos retornou e firmou essa parceria aí da Biscoitos Tropical com a Casa dos Velhinhos. Que coisa boa. Fórmula Farmácia de Manipulação, Dr. Vinícius Menezes, muito obrigado também por acreditar aqui no nosso trabalho. Fico imensamente feliz e grato por isso, tá? Muito bem, temos aqui a doutora Larissa Fonseca e a gente vai falar sobre melasma. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Ao longo da nossa entrevista você vai ver várias imagens aqui pelo NN Play, canal oficial do Alagoano 2025 e também da Copa do Copa Alagoas. Então, com exclusividade, claro, nós temos os direitos de transmissão aqui, o canal oficial do futebol alagoano para 2025. Doutor, o que é melasma e como ele se diferencia de outras condições de hiperpigmentação? Boa tarde. Boa tarde, André. Então, assim, o melasma, muitas pessoas acham que é apenas uma mancha na pele, tá? Mas não é. O melasma, ele é uma doença da pele crônica, tá? Então, ele não tem cura, mas a gente consegue controlar a partir do tratamento. E o melasma, ele é o quê? Ele é uma disfunção da melanogênese. O que é isso? A melanogênese é o processo de formação do pigmento da nossa pele. E então, essa formação do pigmento, ela está disfuncional, ou seja, ela não está como deveria estar. E isso acontece por quê? Então, é uma doença multifatorial. Então, tem a tendência genética. Então, o paciente, normalmente ele tem essa tendência genética e existe um gatilho que vai começar o processo de formação das manchas, que é o mais visível, tá? Então, esse gatilho pode ser uso de anticoncepcional, pode ser gestação, e assim, o principal fator vai ser a exposição solar. Então, tem pessoas que tomam sol a vida inteira, tem outras manchas na pele, mas não tem o melasma. Então, essa pessoa, normalmente, ela não tem uma disfunção mesmo desse processo de pigmentação e não vai ter essa tendência genética ao melasma. E tem pessoas que começam o melasma antes da gestação, durante ou após,
e também pode ter nos homens, tá? Então, o melasma, ele é basicamente uma disfunção da melanogênese, mas no tecido acontecem muitas outras alterações, como, por exemplo, degradação do colágeno, tem maior elastose, ou seja, as células, elas ficam com um envelhecimento precoce e também aumento de vasinhos nessa pele. Tá relacionado a fatores genéticos, doutora, também? Sim. É justamente essa tendência genética, assim, ele não é hereditário. Por exemplo, se a minha mãe tem, eu vou ter obrigatoriamente. Não é assim, mas se tem casos na família, então você tem que ficar atento. Porque esses gatilhos do dia a dia podem ser suficientes para que comece todo o processo, tá? Então, o sol, na verdade, ele é o principal fator. Mas a questão hormonal está muito associada, então, tanto à gestação como o uso do anticoncepcional. E o que é importante falar é o seguinte, porque algumas pessoas já me perguntaram até, doutora, o meu melasma começou depois do anticoncepcional. Se eu tirar o anticoncepcional, o melasma vai clarear? Então, a resposta é não, tá? Porque o anticoncepcional, ele foi o gatilho. É como quando tem aquele joguinho de colocar as pecinhas e a gente empurra para cair. Sim, um ao redor da dominó. outra, o efeito dominó. Então, assim, é como se ele fosse o efeito dominó. Para iniciar esse efeito. Mas aí você tirar não vai fazer com que melhore. Doutora, existe algum tipo de pele, de cor de pele ou um grupo populacional que tenha mais predisposição ao melasma? Por exemplo, a gente pode pensar assim, peraí, como é uma mancha? Então, pessoas negras, a gente pensando aqui, o cérebro da gente começa a raciocinar. Pessoas de pele negra, né? Pode ter melasma ou vai aparecer mais em pessoas de peles mais claras, pessoas que têm a pele morena ou branca? Tá, então existe sim. É mais prevalente, a gente usa uma escala de fototipo na dermatologia. Então, fototipo 1 é aquela pele bem branca, do olho claro, cabelo loiro ou ruivo. E o fototipo 6, que é aquela pele negra, o negro retinto mesmo. Então, é mais comum do fototipo 3 acima. Então, é aquela pele que não é tão branca. Existe na pele branca? Existe também. Mas o mais comum é acima do fototipo 3. Tá. E outra coisa, a exposição ao sol. Quem tem melasma, por exemplo, está ouvindo a gente aqui agora. E a gente está na primavera ainda, oficialmente, né? O negócio está atrasado aqui. Porque vamos respeitar, viu? Eu estava conversando com um amigo hoje, meu amigo Fagner, da Ótica do Trabalhador Alagoano. Grande abraço para você. E falando para ele o seguinte, meu amigo, a gente tá na primavera. Tu imagina quando a gente chegar no verão, né? Daqui a um mês, mais ou menos, dia 22 de dezembro, começa oficialmente o verão brasileiro. 22, né? 21. 21 de dezembro começa o verão brasileiro. Você imagina como é que não vai estar isso aqui dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, que são meses tipicamente quentes aqui na nossa região, né? Tava falando com você aqui ontem que faltou energia na minha casa ontem à noite, tava dormindo. Gente, não tinha, claro que se faltou energia, não tinha ventilador, não tinha nada, tinha ar-condicionado, não tinha nada. Você imagina você ir para a porta da casa e dizer assim, eu vou dormir aqui, meu filho, vou dormir aqui no jardim, com os bichinhos, vou me deitar aqui, pedir a Deus para um caçaco não vir aqui me fazer companhia, porque tava brabo. Demorou umas 2h30, mais ou menos 2h40 para voltar, para a energia ser restabelecida. E aí uma pergunta que as pessoas podem fazer em relação ao melasma, doutora, a exposição solar, ela agrava o melasma ou é mito? Sim, ela agrava. E eu estava torcendo para você fazer essa pergunta porque é muito importante que as pessoas entendam que não adianta encher o rosto de protetor solar e ir para a praia bronzear o corpo. O melasma ele vai escurecer do mesmo jeito. Por quê? Porque um dos fatores que piora o melasma é o aumento do alfa-MSH. O que é isso? É um hormônio estimulante de melanócito. O melanócito é a célula que produz o pigmento. Então, se esse hormônio estimula o melanócito, então ele vai fazer com que o melanócito produza mais pigmento ainda.
Então, o que acontece é o seguinte, se a gente vai pra praia e bronzeia o corpo, e assim, a gente vive aqui numa cidade que tá super quente, tem sol o tempo todo. Então, na exposição solar também esporádica, ou seja, você saiu de casa, vai fazer uma atividade física e tem sol, se você toma sol no corpo, você libera alfa-MSH. E aí, esse alfa-MSH, ele vai lá na manchinha do rosto e faz com que o melanócito produza mais pigmento. Então, a mancha escurece também. Então, tem que passar protetor solar no rosto, no corpo, em quantidade correta e reaplicar ao longo do dia. Então, muitas pessoas falam, doutora, é muito difícil controlar o melasma. Por quê? Porque é uma doença complexa, isso sim, mas também porque às vezes o próprio paciente, ele não faz todos os cuidados que deveria. Tá, então tá falado aí, exposição solar e melasma não combinam, né? Agora, tá, pegando a mesma pergunta. E aí, como é que faz? Porque, como diz a música da Marina, vem chegando o verão com amor no coração, né? A gente mora no lugar que tem as praias mais lindas do mundo, que é Alagoas. Como fazer isso com segurança? No mês de dezembro, no pleno verão, você vai receber os parentes de fora, a gente mora no lugar onde o povo vem passar as férias. Uhum. E como é que você faz isso? Você que tem melasma diz, não vou deixar de curtir minha praia, minha piscina, porque eu tenho melasma não. Como se proteger adequadamente, se tem horários também que deveriam ser respeitados para quem tem esse problema? Tá, então assim, se você tem melasma, o ideal realmente é não ter exposição solar, tá? Nenhuma. Mas o que acontece? Não é só a exposição solar que piora o melasma. Então, o próprio calor, ele também piora. Então, assim, você não vai se trancar em casa, no ar-condicionado, com janela fechada e deixar de viver. Então, o que eu sempre oriento os pacientes, você vai tomar todos os cuidados que você precisa, mas no verão vai dar uma escurecida. O que não pode é abandonar o tratamento. E aí, passou o período de festa, volta para o consultório, a gente intensifica o tratamento para dar uma clareada mais rápida, tá? Mas assim, uso do protetor solar, sempre aplicar de manhã. Para quem tem melasma, na região da mancha, precisa ser protetor com cor e tem que ser o protetor que cubra a mancha. Não adianta você passar uma camadinha super fina do protetor com cor e a mancha ficar totalmente descoberta, tá? Então, tem que proteger a mancha. Tem que proteger o corpo, tem que associar proteção física, então, óculos de sol, chapéu, não ficar o tempo todo exposta ao sol. Então, vai pra praia, mas aí fica embaixo do guarda-sol, na barraquinha, tá? E escureceu, volta para dermato para poder tratar, tá? Porque o que acontece? Você não vai deixar de viver sua vida. Então, assim, um paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, se ele dá ali uma escorregada no tratamento, a pressão alta dele não vai subir, a glicose dele não vai subir. Mesma coisa é o melasma. Deu uma descuidada, o melasma vai escurecer. Mas aí volta para o seu médico e aí retoma o tratamento certinho para não ter uma piora tão grande. Porque, como eu falei, o melasma não é só a mancha. A mancha é o que a gente vê. Mas tem degradação de colágeno, que é muito importante para a qualidade da nossa pele. Tem aumento de vasos, então fica uma pele mais sensível. Então, tudo isso afeta a pele a longo prazo. Então, vai dar uma piorada, mas não abandone o tratamento. Tá. Você tinha falado anteriormente da questão do gatilho do anticoncepcional. Mas aí, pegando essa informação, eu queria saber o seguinte. Existe uma relação entre o melasma, você já falou que existe uma relação entre o melasma e o anticoncepcional, que pode existir na realidade. Queria saber se também existe uma relação do melasma com alterações hormonais. Sim, existe, tá? E, inclusive, relacionado até a tireoide. Então, até os hormônios tireoidianos a gente precisa avaliar, porque os hormônios tireoidianos, eles também podem acabar estimulando o alfa-MSH, que aí vai piorar a pigmentação, tá? E também, assim, se você pensar que o hormônio ali, o estrógeno, a progesterona, eles vão ser o gatilho para começar o melasma. Então, se o paciente tem uma alteração hormonal, que tem alguma disfunção ali, alguma alteração, uma elevação desses hormônios, então também pode ser o gatilho para iniciar o melasma. Tá. Outra pergunta que eu elaborei aqui, que foi o seguinte, doutora, a gente vê essas doenças assim e nós sabemos que grande parte das nossas doenças, elas vêm
da nossa mente, da nossa cabeça. Né? Grande parte. Até, inclusive, as doenças de pele. Algumas doenças, elas ficam exacerbadas por conta do estresse. Então, eu entro nesse assunto agora. Como é que o estresse e outros fatores emocionais, eles podem influenciar o melasma? Pronto, tanto o estresse como insônia podem piorar o melasma. E aí, assim, os estudos, eles não conseguem ainda bater exatamente o martelo em relação a que via é que tem essa piora. Mas se a gente tem ali uma doença que na base dela tem aumento de vasinhos, tem aumento de processo microinflamatório, então esse estresse e essa insônia pioram esse processo inflamatório do melasma. E também o aumento do cortisol pode também estimular o aumento do alfa-MSH, que aí também vai lá e vai pigmentar mais a mancha. Tá, então o estresse piora sim o melasma. Então, para você que tem, é bom segurar a onda aí e fazer o tratamento com a dermatologista e também fazer o tratamento psicológico. É importante você controlar as emoções aí para que ele não venha se agravar. Isso. Doutora, quais são os tratamentos mais eficazes disponíveis atualmente para o melasma? Tem muita gente assim, poxa, e inclusive isso pode mexer com a autoestima das pessoas. Muito. E deve mexer. Muito. Não é? Mexe muito. Então, assim, quando a gente fala de tratamento, o ideal é o quê? A gente agir em todas essas áreas, essas etapas que estão sendo alteradas. Então, a gente precisa do protetor solar. Protetor solar é remédio, tá? Então, tem que usar o protetor solar adequadamente. Se a radiação ultravioleta, ela piora o melasma, então, além do protetor solar, usar substâncias antioxidantes, porque vai diminuir ali o processo oxidativo da pele. Então, vitamina C, niacinamida, vitamina E é importante. E também os medicamentos clareadores. Então, de medicamentos clareadores, normalmente a gente usa substâncias que consigam combinar ações. Então, desde substâncias que consigam agir no processo da formação da melanina, da formação do pigmento, até a deposição daquele pigmento na pele. E associado a tudo isso, o tratamento em consultório. Por que é importante o tratamento em consultório? Para a gente conseguir acelerar essa resposta e melhorar a base dessa pele. Então, se tem degradação de colágeno, estimular colágeno é importante. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a Erivânia Félix, que está aqui com a gente no NN Play. Você pode mandar suas dúvidas para cá pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN, ou também no nosso chat aqui ao vivo agora em cores no NN Play, tá? Um abraço também aqui para a Ângela e também para a Mércia lá em Olivença, a dona Marli de Leite lá em Garanhuns. Um abraço também a Dilza, que está aqui no sítio Oricuri, ouvindo a gente lá em Atalaia. Tá todo mundo que tá ligado aqui nas ondas da NN, um grande abraço para você, boa tarde para você que tá almoçando, tá voltando pro almoço. Você que tá na viatura aí do 3º BPM, do 7º GBM, Bombeiros Militar, da SMTT, da Polícia Civil. Muito obrigado pela audiência de vocês e que Deus abençoe e cubra de proteção a cada um e a cada uma, tá? Doutora, produtos como ácidos, olha aí que pergunta essa meia... Ácidos e clareadores são seguros para todos os tipos de pele, para quem tem melasma? Então, não. O que é importante a gente saber, existem tipos de ácidos. Então, existem ácidos que vão ser indicados para quem tem melasma e existem ácidos que vão ser contraindicados para quem tem melasma. E não só isso, a gente precisa avaliar também o tipo dessa pele. Se tem alguma outra doença associada, porque o paciente ele pode ter melasma e ter acne, ele pode ter melasma e ter rosácea. Sim. Ele pode ter outras doenças em conjunto. Então, assim, o ácido ele vai ser indicado no tratamento do melasma, mas vai depender desse tipo de pele, qual vai ser o ácido mais indicado. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, enquanto a doutora toma uma aguinha aqui, e você pode mandar suas dúvidas. O assunto é melasma, tá? Se você tá em dúvida, não tratou ainda, pretende tratar, mas tem vergonha de tratar, ou tá esquisito para tratar, então acompanha a nossa entrevista, manda suas dúvidas para cá pelo 99639-8389, ou também pelo nosso chat aqui
no NN Play. Lembrando para você, tá? Lembrando para você da campanha do Natal Solidário, parceria da Fórmula Farmácia de Manipulação, juntamente com o Dr. Vinícius Menezes e a Casa dos Velhinhos. Como é que funciona? Faz o seguinte, compra fraldas geriátricas tamanho M e G e passa lá na loja, aqui na Fórmula, na Rua do Estudante, número 160. Lá você vai ganhar essa ecobag exclusiva e personalizada da Fórmula, gente. Muito bacana essa ideia, tá? Não tem sorteio, tá? Você compra as fraldas M e G, fraldas geriátricas. Por que fraldas? Porque, gente, é de alto custo. E eles precisam muito, são descartáveis, não tem como reutilizar isso. Isso tem um custo muito elevado. Então faça a sua parte. Tá aí na tela do NN Play, tá? Você tem também desconto de 10% na consulta do Dr. Vinícius Menezes, que é revertido em prol da campanha. Ontem, quem entrou na campanha fazendo a doação de biscoitos, né, durante o ano de 2025 foi a Biscoitos Tropical. Muito obrigado mais uma vez aqui ao Jaxilan e a Janete, que são os diretores dessa incrível fábrica de biscoitos. Se você não conhece os biscoitos Tropical, tá na hora de você conhecer. Uma delícia, tem um biscoito para cada gosto. Tem doce, tem salgado, tem misto. Então, prove, encontre os biscoitos Tropical, peça que com certeza, tá? Você vai fazer um excelente negócio. Deixa eu ver aqui, tem gente mandando mensagem aqui, Marcão, deixa eu ver aqui. Boa tarde, André. Estou escutando aqui em Olivença, a Messia que está dizendo aqui, que está confirmando que ela nunca perde um Saúde em Foco. Então, muito obrigado. A gente vai para o intervalo e volta já. Quando a gente voltar, melasma é o assunto com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, são 13h29, a gente conversa com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, o assunto é melasma, tá? E olha, já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, um abraço aqui para dona Hilda, que mandou uma mensagem como sempre, que ela diz assim, e que se estenda para você também, nossos ouvintes aqui, telespectadores, que as bênçãos de Deus venham como uma chuva forte em sua direção. Boa tarde, dona Hilda, muito obrigado para a senhora também, que essas chuvas também cheguem aqui a nós em Arapiraca, que chegue também no sertão alagoano, que estamos precisando dessas chuvas. Não precisa vir aquela pancada onda não, né, para desabrigar ninguém. Chuva na São Pedro da Rocha aí, uma quantidade boa d'água, viu? Para molhar a terra aqui, para o povo plantar, colher e a gente comer também e todo mundo ficar feliz. Tem uma pergunta aqui da Nalva. Olha o que é que ela diz. Ela diz assim: boa tarde, eu sou a Nalva do Cavaco. Eu gostaria de saber se a pessoa, mesmo dentro da água, se piora o melasma, porque eu estou na piscina ou até mesmo na praia. Eu gosto muito de ficar muito tempo na água. Obrigado. Nalva, eu me lembro, faz pouco tempo, quando eu era criança, eu me lembro disso aí, né? Faz pouco tempo, Nalva, quando eu era criança. E doutora, eu não saía da água não. Não saía com o dedo roxo.
né? Meus pais, meus irmãos, que ficavam, menino, sai daí, ficava, como a gente fala aqui, ficava com os beiços roxos, tudo engelhado aqui, e não queria sair. Por quê? Porque é uma sensação muito gostosa. Nós temos umas águas que tem uma temperatura muito bacana em Alagoas. Nós temos um sol para cada alagoano, para cada arapiraquense. Então, criança principalmente gosta. E tem adultos também que quando vão para a praia, é uma praia para si, né? Não sai de jeito nenhum, fica lá. Então essa é a pergunta dela. Eu gostaria de saber se a pessoa, mesmo dentro da água, ela está falando aí com água como se fosse um protetor solar, se piora o melasma, porque quando eu estou na piscina ou até mesmo na praia, eu gosto muito de ficar muito tempo na água. Piora sim, André, infelizmente, porque a radiação ultravioleta, ela consegue atravessar a água. Tanto que você pode perceber que se você for à praia e ficar dentro da água, você vai bronzear também, tá? Então, se bronzeou, então a radiação atravessou a água. Então, é a mesma coisa. Então, também piora. Tá respondido aí, então, Nalva. Muito obrigado pela tua audiência. Doutora, o peeling, o uso do peeling químico e laser é indicado para tratar o melasma e quais os riscos? Sim, são indicados, tá? São tratamentos indicados. Não é qualquer peeling e também não é qualquer laser, certo? Por quê? Qual é o risco? É o efeito rebote. É você fazer o procedimento e depois ele voltar pior do que estava antes, tá? Porque assim, às vezes também os pacientes falam, eu já fiz peeling, já fiz laser e depois voltou. Tá, mas voltou quanto tempo depois? Porque se é uma doença crônica, então vai ter períodos do ano que ele vai piorar. É normal. Então, assim, você fez o tratamento, fez o procedimento. No verão voltou. Ou você acabou fazendo uma viagem, não tomou o devido cuidado com a proteção solar e ele deu uma escurecida. Não foi pelo procedimento que você fez, tá? Então, precisa também diferenciar isso. E o principal risco é justamente esse efeito rebote, tá? Então, precisa ser o laser adequado para pigmento e o peeling também não pode ser um peeling tão agressivo e precisa também ser um paciente que ele tenha cuidado, porque existem os cuidados pós-procedimento que o paciente tem que ter para poder essa pele se recuperar adequadamente. Então, se o paciente ele faz o procedimento, mesmo que seja o procedimento adequado, mas ele não toma os cuidados que deveria, então ele pode ter uma piora. Tá respondido aí então. Doutora, e quais são os novos tratamentos disponíveis ou tecnologias promissoras para o manejo do melasma? Bom, de promissor, tem as terapias regenerativas, né, que está muito em alta, que é o uso do PDRN, dos exossomos, que assim, mostram que tem bons resultados, porque a gente pensa assim, o PDRN, ele é o famoso DNA do salmão. Então, o que acontece? Ele tem propriedades anti-inflamatórias, então, se o melasma ele tem microinflamação, então, pensando, se tem propriedade anti-inflamatória, então cabe. E ele tem propriedades regenerativas e de estímulo de colágeno. Então, se tem degeneração de colágeno na patologia do melasma, então também cabe. Então, assim, PDRN é muito promissor e os exossomos também, mas ainda, os exossomos eu acho que ainda tá se estudando mais. Tá, quero mandar um abraço aqui para meu amigo aqui que está ouvindo aqui, o Ronaldo, técnico relógio, diz assim, uma boa tarde, estou aqui, deixa eu colocar onde é que ele colocou aqui, estou na Vila São Vicente ouvindo e trabalhando. Muito obrigado, Ronaldo. A Neide diz assim, boa tarde. Neide, muito obrigado pela sua audiência. Você tem que colocar sua voz aqui, viu, Neide? Mandar sua mensagem aqui. Quando você não fala, eu me esqueço mesmo. Ela tá ligadinha sempre aqui, não perde um programa. Muito obrigado, Neide. Boa tarde para você. Doutora, tem outra pergunta aqui que nós fizemos o seguinte, o melasma, ele não tem cura definitiva, mas ele tende a ser uma condição crônica também? Sim, ele é uma doença crônica, tá? Então, assim, o cuidado que você tem é pro resto da vida. Então, assim, tem pessoas que realmente, eu já atendi pessoas que foram para consulta por outro motivo e falou, doutora, o melasma eu não me incomoda, eu não quero tratar. E eu expliquei que o melasma não era só a mancha, mas não queria tratar, não vou impor um tratamento. Mas o melasma, se ele é uma doença crônica, então o tratamento e os cuidados devem ser para o resto da vida.
Quais os hábitos diários, doutora, que podem ajudar na prevenção e no controle do melasma? Pode ser prevenido o melasma? Então, a prevenção é mais a questão da proteção solar, tá? Usar o protetor solar religiosamente, de forma adequada, quantidade adequada, reaplicar. Esse é o principal fator de prevenção, é a proteção solar, tá? E em relação a hábitos do dia, então a gente tem que pensar muito assim, em hábitos que promovem a liberação dos radicais livres, tá? Que vão ali piorar a degradação de colágeno, que vão piorar a qualidade da pele, que vão estimular a pigmentação. Então é o quê? Tem que ter alimentação saudável, tem que fazer exercício físico, tem que dormir bem, evitar fumar, tá? Então o tabagismo. E a gente tem que pensar que não é só o tabagismo do cigarro, é o vape também, tá? Então esses fatores vão ajudar a ter uma melhora também no tratamento. Perfeito. O uso de protetor solar é suficiente para evitar o agravamento do melasma? Ou qual é a melhor forma de aplicá-lo? Certo. A melhor forma de aplicar, então, é a quantidade correta de aplicar. Então, a gente precisa, para o rosto, é uma regra, aquela regrinha dos 3 dedos, Sim. tá? Então, assim, 3 dedos, fazendo 3 fileirinhas de protetor no dedo, vai ser suficiente para o rosto. O que é importante, às vezes a pessoa usa um protetor que ele é muito líquido. Então, às vezes, mesmo 3 dedos, a quantidade vai ficar pouca. Então, fazer 2 camadas generosas na pele. Precisa ser protetor com cor. Então, às vezes, o paciente ele não gosta de passar tanto protetor com cor, porque senão fica uma maquiagem muito reboco, tá? Então, fica aquele negócio muito maquiado. E também o protetor com cor, ele é mais oleoso. Então, quem tem a pele oleosa não gosta, mas precisa ter o protetor com cor. Então, o que eu oriento é passar uma camada generosa do protetor sem cor e depois vem com a camada do protetor com cor para fazer essa camada de pigmento, para cobrir mesmo a mancha. Precisa reaplicar. Se você trabalha em um local completamente fechado, então você reaplicar ao meio-dia vai ser suficiente. Mas se você trabalha com exposição solar ou então em um local que tem muita janela, tem varanda, o ideal é reaplicar a cada 3 horas. Na praia ou em ambientes que você sua muito, então você precisa reaplicar a cada hora. E se você mergulhar, você tem que reaplicar assim que você mergulhou, tá? Então, piscina, rio, mar, precisa reaplicar. E assim, o protetor solar, lembrando assim, o que eu falei lá no início, que o melasma, ele não é só a mancha. Então, tem toda aquela alteração de inflamação, aumento de vasos, degradação de colágeno. Então, só o protetor, ele não vai ser suficiente para melhora. Ele é o principal, porque a exposição solar é o principal fator de piora do melasma. Mas quando a gente fala em tratamento, o que a gente puder agregar, pensando em todas essas camadas que é realmente que compõe o melasma, então melhor vai ser o resultado. Doutora, e quais são os cuidados especiais que quem tem melasma precisa ter no verão? A gente não entrou ainda, como a gente falou aqui no verão, mas não é somente do nome da estação que muda a temperatura. Por exemplo, tem alguma coisa acontecendo esse ano aqui em Arapiraca que eu nunca vi isso acontecer. A umidade relativa do ar é extremamente baixa, que geralmente não acontecia, né? Eu nunca peguei uma umidade relativa de 30% em Arapiraca. E esse ano, essa semana já deu isso. O que é que acontece? O que é que acontece quando isso acontece, gente? O ar fica mais seco. Você percebe que os lábios ficam mais secos, né? A pele fica mais seca. E a minha pergunta, qual é a ligação que tem o melasma com a hidratação da pele em relação a estações quentes e abafadas como o verão, a gente que mora aqui? Isso, então é muito importante hidratar a pele, tá? Porque o melasma, ele é uma pele, a pele do melasma é uma pele mais sensível. Então, aquela pessoa que tem melasma, a pele dela já vai ser mais sensibilizada por si só. E você vai estar usando produtos para melhorar a qualidade da pele e para clarear. Então, provavelmente vai estar usando algum tipo de ácido. Então, se aquela pele fica muito seca, ela fica mais reativa. Então, se ela fica mais reativa
Então, pode ter uma chance de ter uma piora desse escurecimento da pele. Então, é muito importante hidratar e principalmente nesse período que a gente percebe que está muito quente. Tá. Então é preciso realmente cuidar enquanto ainda não chegou o verão na realidade. Doutora, quais são os principais mitos? Vamos falar agora mitos e verdades sobre o melasma que você considera importante de serem desmistificados. Certo, então assim, o primeiro é que o melasma é uma mancha. Então não é, né? Que já falei desde o início. Então melasma não é apenas uma mancha. O melasma ele é causado pela gravidez, então ele não é causado pela gravidez. Você pode ter melasma sem gravidez, com gravidez em homens. A gravidez, a questão dos hormônios da gestação é que vão ser um gatilho para iniciar o melasma, tá? Então ele não é causado pela gravidez. Melasma é doença de mulher, não é, tá? 10% dos homens podem ter melasma também e vai estar muito mais associado à questão genética e exposição solar, não tanto à questão hormonal. E me lembre mais aí. Tá, o melasma... A maquiagem piora o melasma? Não piora. Pelo contrário, quando a paciente ela não gosta do protetor com cor, aí eu pergunto, você gosta de maquiagem? Porque você passa o protetor sem cor e depois você vem e faz a maquiagem por cima. Porque precisa ter essa proteção do pigmento, tá? Então, assim, não piora. Tá. Outro mito, o melasma só aparece no rosto? Não, existe o melasma extrafacial. Então, é muito comum o melasma na região do ombro e dos braços, que são áreas que estão bem expostas ao sol. Tá. Outro mito, grávidas sempre desenvolvem melasma? Não. Até 75% das gestantes podem desenvolver melasma, então, assim, realmente é um número muito grande. Mas, após a gestação, 30% dessas vão manter o melasma. As outras, o melasma, ele vai até, é o que a gente chama de cloasma, que é o melasma gravídico. Então, 75% pode ter, mas dessas, 30% realmente vai manter ao longo da vida. Tá, e agora vamos falar sobre algumas verdades sobre o melasma. O sol agrava o melasma. Sim. A gente já falou isso. Que sim. Né? O uso de anticoncepcionais pode piorar o melasma. Isso, então assim, vai ser o gatilho, né? Então assim, uma pessoa que já tem melasma, e ela vai começar um anticoncepcional, não necessariamente ela pode ter uma piora importante, tá? Porque ela já tem a doença. Pode ter ali, inicialmente, uma piora, pode. Mas não vai ser algo elementar para a doença, entendeu? Outra verdade, homens também podem ter melasma. Isso, até 10% dos homens podem ter melasma. Tá, é mais predominantemente nas mulheres. Isso. Outra verdade, e a penúltima, tratar o melasma exige cuidados contínuos. Sim, cuidados contínuos e regrados, muito regrados. Porque escapou, o melasma escurece. E outra verdade o melasma pode ser tratado com lasers e peelings. Sim, pode. Tá? O que você precisa é de um médico especialista, tá? Que ele consiga indicar o melhor tratamento para você. Porque assim, também não é ir em qualquer lugar e falar, quero fazer um peeling. Porque, como a gente falou, é uma doença, não é só algo estético. Então, doença se trata, né, com o especialista adequadamente. Doutora, e pra gente finalizar, o que você pode dizer como especialista, como dermatologista que trata o melasma para as pessoas? Porque isso deve mexer muito. Qualquer mancha que a gente tem, gente, não precisa ser uma mancha, não. Estou falando do melasma porque é o caso já exacerbado. Às vezes nasce uma espinha em você, no seu rosto. Acaba o seu dia, né? No homem nem tanto, porque a gente não se cuida mesmo. A realidade é essa. A gente não tá nem aí. Se a gente for pro casamento amanhã e nascer uma espinha no nariz hoje, a gente não tá muito aí, não. Mas, meu amigo, vai nascer uma espinha no narizinho da menina que vai pro casamento amanhã como convidada. É o fim. Né? Acabou a vida dela. Você imagina você começar a ter um problema e descobrir que esse problema está se avolumando, está aumentando. Aliás, é uma pergunta interessante. O melasma, ele já aparece daquele tamanho ou ele vai evoluindo, ele vai aumentando de tamanho? Ele pode ir aumentando de tamanho. Isso, ele pode começar menor e mais clarinho e ficando mais escuro e maior. Tá.
Então, o que você pode dizer para essas pessoas, principalmente esses 90% de mulheres aí, 10% dos homens, que, eu não vou cuidar não, mas depois que vai começar a incomodar. Qual é a autoestima dessas pacientes que você atende lá no consultório que tem melasma, no antes de tratar, durante e depois do tratamento, que é contínuo? Isso, então, assim, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, não é fácil, porque mexe muito com a autoestima e você fica meio refém de estar usando uma maquiagem. Porque se você precisa do protetor com cor, então, querendo ou não, aquilo é uma maquiagem, então você fica refém daquilo. Mas eu sempre falo, existe como controlar. Precisa ser regrada no seu tratamento e com o controle a gente vai conseguir melhorar, clarear e não abandonar o tratamento. Então, quando o que acontece quando começa a clarear, a paciente fica mais feliz, aí vem o verão, escurece, ela fica irritada, fica chateada. Então, eu sempre tento lembra que é uma doença crônica. Então, se o paciente tem diabetes e no Natal come o panetone, não vai piorar? Pronto, no Natal foi pra praia, vai piorar. Então, é muito isso, assim, você acolher e explicar, porque eu acho que isso é muito importante. O paciente, ele tem que saber o que ele tem para que ele entenda. Porque, assim, se ele entende que é uma doença que piora pelo sol e ele não pode bronzear, e ele foi pro sol e ele bronzeou, então foi uma escolha. Mas se ele não sabe que bronzear piora, ele bronzeia e você vai dizer só depois, às vezes ele, eu bronzeei porque eu não sabia, eu achei que se eu protegesse o rosto, eu ia estar tranquila com o meu tratamento. Então, assim, primeiro esclarecer, sempre deixar o paciente esclarecido do que ele tem, tá? E acolher sempre, quando você perceber que aquilo está passando do normal, tá deixando de sair de casa, tá deixando de ver os amigos, tá ficando muito triste, tá ficando muito ansioso, o tratamento multidisciplinar, né? Então, encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo, se for necessário. Tá certo. Conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, atende aqui na Climag, que fica na rua Fernandes Lima, no centro de Arapiraca, número 434, ali ao lado da Ultramed, todo mundo sabe onde é que fica aqui, tá? Mas, se você não sabe onde que fica e quer marcar, né? O telefone é esse aqui, anota aí, telefone e WhatsApp, você pode marcar a sua consulta, sua avaliação. André, apareceu uma pintinha diferente aqui no meu rosto, não ache nada não, né? Faça como eu, não ache nada não, vá, procure o especialista, ele pode dizer. Semana que vem, na quinta-feira, né, de hoje a 8 dias, a gente vai estar aqui já em dezembro, falando do dezembro laranja, que é o mês de combate ao câncer de pele. E a doutora Larissa Fonseca tem algumas novidades. Você acha que tem um sinalzinho, né? Ela tá me contando aqui uma história aqui de um paciente e a gente acha, não nasceu um sinalzinho ali. Você tá vendo imagens aí agora da Climag, uma clínica linda, novinha para atender a você, inclusive homem também, que tem alopécia. Doutora Larissa Fonseca também trata isso, tá? Não é só alopécia feminina, não. Masculina ela trata também. Então você que tá perdendo cabelo aí, que tá desesperado, corre enquanto é tempo. Se tratar no começo, tudo tem jeito. A gente já vem falando isso aqui há 11 anos. Então você pode marcar pelo 99835-2191. Tá aí, ó. Tá? 99835-2191 ou 3521-5475. Na rede social, @Climag com 2 N's, _. @Climag com 2 M's de Maria, _ no Instagram. Tá legal? Segue lá. Doutora, muito obrigado. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Se Deus quiser, até a próxima quinta para falar aí de um tema mega importante na dermato, que é o dezembro laranja. Perfeito. Gente, amanhã a gente ainda não tem ainda a confirmação do nosso convidado, mas a gente vai colocar nas redes sociais. Essa entrevista vai estar logo mais aí no NN Play, para você assistir quando quiser. Pepe, estava falando de melasma e eu perdeu nada. Fica gravado aqui. Fica gravado também no nosso canal Saúde em Foco com André Pepes no YouTube. Os cortes vão para lá também. Os cortes amanhã à tarde vão estar aqui no nosso Instagram e também vai estar no Spotify logo mais no final da tarde, a entrevista sem intervalos comerciais. Então, estamos em todas as plataformas digitais. Os cortes vão para o TikTok, para o Instagram amanhã à tarde e também hoje essa entrevista vai para o Spotify sem intervalos comerciais.
e no Saúde em Foco com André Pepsi no NN, no nosso canal, no YouTube e no NN Play, fica lá também para você assistir quando você puder, quando você quiser, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, olha, vai lá na Fórmula, farmácia de manipulação, na rua do Estudante número 160, leva fraldas geriátricas tamanhos M ou G e troca por essa sacola, essa ecobag aqui da Fórmula, farmácia de manipulação. Esse Natal é para ajudar a Casa dos Velhinhos, então compre fraldas geriátricas tamanho M ou G, passa lá na Fórmula, diz que ouviu aqui no Saúde em Foco, eu quero fazer minha doação e quero pegar minha ecobag, mas não compra só um pacote não, compra um ou dois, junta a família toda, junta a família todinha e compra essas fraldas para fazer o Natal dos nossos velhinhos um pouquinho mais feliz. E 10% na consulta do Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, que atende aqui no Metropolitan, tá bom? A partir de amanhã a gente vai disponibilizar também o telefone para você marcar suas consultas e tem 10% de desconto revertidos aí para a campanha do Natal da Casa dos Velhinhos. Uma boa tarde para você e até amanhã, se Deus permitir. Tchau.